Quanta claridade lança essa teoria sobre uma multidão de fenômenos até aqui inexplicados. Quantas alegorias e efeitos misteriosos ela explica. É toda uma filosofia. O nosso estudo de hoje é uma continuação do estudo anterior. É a segunda parte, publicada em junho de 1858, do estudo Teoria das Manifestações Físicas. No artigo anterior, Kardec nos apresentou conceitos importantíssimos para a compreensão da doutrina espírita e principalmente das manifestações físicas. Tudo aquilo que foi apresentado por ele no primeiro artigo sobre esse tema partiu da observação feita por ele desses fenômenos e de apontamentos dados pelos próprios espíritos. No artigo de hoje, Kardec vai nos apresentar perguntas feitas por ele ao Espírito São Luís sobre esse tema. E ele nos informa que as respostas dadas por esse espírito são plenamente concordantes com aquelas que foram dadas em outras oportunidades por outros espíritos. Falávamos da possibilidade de ver com os olhos físicos e até mesmo de tocar os espíritos materializados. E percebemos que, na verdade, aquilo que tocamos é o perispírito, numa espécie de condensação, termo utilizado por Kardec na ausência de outro mais apropriado. E nesse sentido, em continuidade a esse pensamento, Kardec pergunta: como pode um espírito aparecer com a solidez de um corpo vivo, desse corpo aqui? Resposta: o espírito desencarnado combina uma parte do fluido universal com o fluido que o médium libera próprio a esse efeito. À sua vontade, à vontade do espírito desencarnado, esse fluido toma a forma que o espírito deseja, mas, em geral, a forma é impalpável, ou seja, se o espírito tiver feito esse movimento de materialização apenas vaporosa, nós poderemos apenas ver, mas na hora que tocarmos, não encontraremos resistência, não será tangível. E existem os casos em que, além de ver, é possível tocar. Então, existem as duas possibilidades. É esse fluido que compõe o perispírito? Sim, é a ligação do espírito à matéria. É uma criação da divindade? Sim, tudo é criado, exceto o próprio Deus. O fluido universal tem alguma relação com o fluido elétrico, do qual conhecemos os efeitos? Sim, é o seu elemento. A substância etérea que existe entre os planetas é o fluido universal em questão? Ele envolve os mundos. Sem o princípio vital, nada viveria. Aqui nós aproveitamos para ler um pequeno trecho desse livro, Evolução em Dois Mundos, que não é um livro fácil de estudar. Na verdade, é um livro científico que nós, particularmente, consideramos bem complexo. Mas, apesar dessa complexidade, é um livro muito importante que traz muitas elucidações. E gostaríamos de ler um pequeno trecho. Está na primeira parte, fluido cósmico. O fluido cósmico, ou fluido cósmico universal, ou fluido universal, é o plasma divino, hausto ou sopro do Criador, ou força nervosa do Todo Sábio, de Deus.
nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Essa parte, como peixes no oceano, ajuda muito na nossa imaginação, na nossa compreensão. Toda a criação está mergulhada no fluido cósmico universal. Há fluido cósmico universal em nós e fora de nós. É através desse fluido que todas as coisas são criadas. Quando nós nos movimentamos, estamos nos movimentando nesse fluido. As nossas microcriações dependem desse fluido. E as macrocriações em plano maior, a criação de planetas, de seres, depende desse fluido. E as manifestações físicas também dependem desse fluido. Esse é o ponto-chave da teoria das manifestações físicas, como estamos verificando nas respostas do Espírito São Luís. Esse fluido é o mesmo em todos os globos? É o mesmo princípio, mais ou menos eterizado, mais ou menos denso, conforme a natureza dos globos. O vosso é um dos mais materiais. Nós já estudamos sobre Júpiter. Então, obviamente, lá em Júpiter, o fluido cósmico universal é menos denso, é mais eterizado. Então, toda a criação lá, aquilo que é considerado matéria lá, é menos denso, é mais eterizado do que aqui. Então, o perispírito dos habitantes de Júpiter também é menos denso do que o nosso. Mas também existem planetas menos evoluídos que o nosso, onde toda a criação, toda a matéria lá existente será mais densa, mais material, por assim dizer. E a próxima pergunta é sobre aquele fenômeno das mesas que giravam. As pessoas se reuniam em torno da mesa, concentradas, existia ali algum médium que conscientemente ou inconscientemente emanava o seu fluido e de repente a mesa subia, em geral, poucos centímetros, mas no caso de Daniel Douglas Home, vimos que a mesa chegava até o teto. E aqui ele pergunta: são os espíritos solidificados, materializados, que erguem a mesa? Olha a resposta. Essa pergunta não levará ainda ao que desejais. Quando uma mesa se move sob vossas mãos, o espírito evocado por vosso espírito, ou seja, o espírito desencarnado, vai aurir do fluido cósmico universal onde nós estamos mergulhados, aquilo com que haverá de animar essa mesa com uma vida factícia, ou seja, não é o espírito desencarnado que vai, pega a mesa, segura e levanta. Ele utiliza o fluido cósmico universal para animar, a partir da sua vontade, da sua inteligência, por alguns instantes, aquela mesa, aquele objeto inanimado, e essa vida factícia, esse fluido, anima por esse momento a mesa e ela sobe. Então, o espírito não está segurando a mesa. Os espíritos que produzem tais efeitos são sempre espíritos inferiores. Ele disse malévolos? Não, não necessariamente. Ele disse inferiores. Ainda não inteiramente desprendidos de seu fluido ou perispírito. Então, o que ele está dizendo aqui? Que são espíritos que ainda estão presos ao seu fluido, ao seu perispírito. Olha que interessante. Então,
A gente, no caso de estar desencarnado, se enquadra nessa categoria de espíritos inferiores. Poderíamos ser espíritos batedores, espíritos capazes de fazer esse fenômeno. Porque ainda, no caso de estarmos desencarnados, nesse patamar evolutivo que estamos, estaríamos ainda atrelados ao nosso perispírito. Como é que os espíritos aparecem com as roupas que usavam na Terra? Delas, muitas vezes, só tem a aparência. Aliás, quantos fenômenos sem solução não tendes entre vós? Como pode o vento, que é impalpável, arrancar e quebrar árvores, que são compostas de matéria sólida? Essa pergunta nos fez lembrar de uma passagem da vida do médium Divaldo Franco, que ele mesmo conta em palestra, mas que também está registrada nesse livro, escrito por Ana Lande, sobre a vida dele. 9 dias após a desencarnação da mãe de Divaldo, a dona Ana, ele estava numa conferência no Paraná. Então ela apareceu na frente dele. Dona Ana estava trajada com um vestido de seda branca, com flores azuis, tecido com que o filho o havia presenteado quando ganhou seu primeiro salário. Olha, Di, estou com a roupa que você me deu. Vai, meu filho, fala para eles que a morte não existe.